Oi, gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre empoderamento. Neste vídeo eu vou te ensinar a como se tornar uma mulher mais empoderada e capaz de si mesma. É um relato pessoal, não somente do ponto de vista como psicóloga. Portanto, aqui hoje eu vou contar algumas histórias pessoais minhas, porque eu quero compartilhar com vocês a minha luta em se tornar uma mulher mais empoderada e o que significa ser empoderada. Bom, vamos lá então. Eu sou a Nicole Rogades, eu sou psicóloga e eu criei esse canal para falar sobre ansiedade, sobre autoconfiança e também sobre autoestima e como melhorar essas três coisas que são essenciais nas nossas vidas. Então, para começar, o que é empoderamento? A minha vida adulta, né, desde o final da minha adolescência até hoje, eu tenho uma certa dificuldade em entender o que significa ser empoderada e o que é empoderamento. Mas eu acho que eu tô no caminho certo, por isso eu quis criar esse vídeo para poder compartilhar com vocês a minha visão e também o meu entendimento sobre empoderamento feminino. Eu não sou especialista no assunto, inclusive nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas páginas e alguns sites muito bons sobre o assunto. Mas eu não sou especialista, eu tô aqui pra falar um pouquinho do meu ponto de vista pessoal e compartilhar com vocês a minha experiência, na minha trajetória que tem sido para me tornar uma mulher mais empoderada. Portanto, vamos lá. O que é ser uma mulher empoderada e o que é o movimento, né? O que é o empoderamento? Em meados de 2016 surgiu esse movimento, inclusive eu estava na faculdade quando isso se tornou um boom, né? Começou-se a se falar na televisão, nas revistas, que na época ainda tinham bastante, e também esse assunto começou a se tornar bastante evidente, e aí as discussões aumentaram, inclusive nas discussões da faculdade, e eu fui percebendo a importância desse assunto e o quão fora eu estava diante do empoderamento feminino. Para mim, né, e também depois de fazer uma pesquisa, empoderamento feminino é a recuperação do nosso poder sobre nós mesmos. Então, é eu identificar e eu me dar o poder que sempre foi meu, sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre também os meus limites. Ou seja, é eu recuperar esse poder que nunca tive antes ou foi roubado de mim, não foi respeitado. E então empoderamento é sobre isso, é eu tomar o meu poder, eu tomar o poder sobre mim mesma e sobre as minhas decisões e sobre as minhas vontades. Empoderamento é a luta por direitos e oportunidades que antes eram tirados de nós. Então a mulher não tinha esses direitos, ela tinha que lutar ainda mais para conseguir esses direitos e essas oportunidades. O que ainda acontece nos dias de hoje, a gente ainda tem que lutar muito, a gente ainda tem que falar muito sobre os nossos direitos e o porquê que nós temos que falar tanto sobre esse assunto, porque ainda não alcançamos a igualdade, a gente ainda não alcançou os mesmos direitos que os homens têm. Essa é uma realidade e que se você não enxerga isso, talvez esse vídeo não seja pra você. O que eu tô falando aqui é o seguinte: empoderamento feminino é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. É, de fato, a gente retomar o nosso poder sobre nós mesmos, porque é algo que não dá mais pra atrasar esse assunto, não dá mais pra evitar falar sobre isso. Não dá mais para evitar deixar os nossos direitos e as nossas oportunidades de lado no mundo que nós vivemos atualmente. Empoderamento feminino é a gente descobrir, é a gente entender as fragilidades e combatê-las. Então, o que está de errado no mundo e como que eu, como mulher, posso melhorar e como eu, como mulher, posso alcançar o que de fato é meu. Então, é tomar o poder para mim mesma. Isso é empoderamento. E o meu objetivo com esse vídeo é compartilhar com vocês a minha luta pessoal e entrar em contato com o meu empoderamento e o que eu tenho feito para alcançar isso, né? Tem sido uma luta árdua, porque é algo que nós nascemos numa sociedade machista, então é muito difícil ir contra esse movimento do mundo e ir de encontro com a minha essência, com quem eu sou e ir de encontro aos meus direitos e as minhas liberdades. Portanto, é sim
uma luta diária em me tornar uma mulher empoderada. E eu acredito que é algo que eu vou passar pela minha vida inteira. E é algo que nós todas precisamos nos unir e nós precisamos lutar juntas para que a gente possa, de fato, alcançar o empoderamento feminino. É uma luta coletiva e não somente individual. Mas eu vou falar disso conforme o vídeo vai passando. Novamente, né, falando pra vocês, esse vídeo, ele é um relato pessoal da minha luta com o meu empoderamento, né, a minha luta com a minha conquista do meu empoderamento feminino, e não é um vídeo da minha visão como psicóloga totalmente, tá? Eu vou mesclar um pouquinho, mas o meu objetivo é contar pra vocês, compartilhar como está sendo a minha luta de encontro com o meu empoderamento, da minha conquista frente aos meus direitos e frente à minha liberdade e frente às minhas conquistas. Só para deixar bem claro, tá, gente? Vou deixar alguns sites aqui disponíveis para vocês acessarem, em sites especializados no assunto e que entendem muito mais do que eu para poder auxiliá-los. Então é algo para vocês irem olhar logo depois desse vídeo. E quando a gente tá falando em empoderamento, ainda falando sobre a definição, é muito importante esse assunto, porque às vezes as mulheres, né, inclusive eu mesma, não tenho noção da importância de refletir sobre o assunto e de pensar sobre os meus direitos e pensar na minha posição como mulher na sociedade e as minhas liberdades. Então é algo que eu comecei a pensar faz pouco tempo, né? E é algo que eu vejo muito na clínica, é algo que eu vejo muito no meu dia a dia. Mulheres que sofrem, mulheres que perdem oportunidades. Eu mesma já perdi oportunidades. Muitas vezes me calei em momentos que se eu tivesse um pouco de noção do meu empoderamento e se eu tivesse noção do meu poder, talvez todas as situações poderiam mudar. Então, meu intuito com esse vídeo é poder compartilhar com vocês o que eu tenho feito para me ajudar, me encontrar como mulher e me não definir, né? Qual é a palavra? É eu realmente me tornar uma mulher empoderada. O objetivo desse vídeo, pessoal, não é engrandecer as mulheres, não é colocá-las num patamar acima dos homens, não é nada disso. O que eu quero, assim como todas as mulheres do movimento de empoderamento feminino, né, o feminismo, é lutar pela igualdade, é lutar por algo que seja igualitário para todos nós, independente da cor, da raça, da sexualidade, independente de qualquer coisa, é a gente ser igual. E é isso que o movimento feminino vem. Ele aparece com esse intuito, né? Da gente ter uma igualdade e da gente ter direitos iguais, ter um equilíbrio entre os homens e as mulheres, inclusive dentro de casa. É algo, inclusive, que a quarentena tem me ajudado muito a refletir e que eu irei compartilhar com vocês. Então, pessoal, quando a gente tá falando de empoderamento feminino, a gente tá falando sobre direitos iguais. Não é sobre um tomar o espaço do outro, não é sobre um ser maior que o outro, não. Não é nada disso. É sobre igualdade. É sobre a gente andar ao lado um do outro para sermos melhores e para alcançarmos coisas ainda melhores nessa vida, tá? Não é uma competição. Principalmente entre mulheres. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando sobre igualdade, eu tô falando sobre empoderamento, tá? Então, vamos continuar, porque isso é muito importante. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, que quando eu tô falando de empoderamento feminino, algumas pessoas talvez queiram parar de assistir esse vídeo porque podem pensar, então ela vai falar sobre depilação, que não é legal de se depilar, que vai falar sobre mulher não tem que ter filho, mulher que não tem que casar. Gente, isso é uma ideia totalmente errônea sobre o assunto, tá? Equivocada, não é isso que eu tô querendo falar. E todas as mulheres que estão lutando nesse movimento, que estão querendo passar as ideias do feminismo e do empoderamento também estão falando. Não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. A ideia do empoderamento feminino é justamente a mulher se libertar, é justamente a mulher ter a liberdade para que ela seja quem ela quiser. Então, é eu ser feliz com as minhas escolhas. Então, se eu quiser me depilar, ótimo. Se eu não quiser me depilar, ótimo. Se eu quiser casar, ótimo. Se eu não quiser me casar, também ótimo. Se eu quiser sair de casa sem sutiã, ótimo. Se eu não quiser, ótimo. É eu ter essa minha liberdade. É eu poder ser quem eu quero ser. E tudo bem com isso. Portanto, isso é ser empoderada. É eu
ser feliz com as minhas escolhas e eu ter a liberdade para escolher, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam muito bem, de quando eu tô falando de empoderamento. A luta da mulher em ser empoderada é ela ter o direito dela ser o que ela quer. Ter na vida dela o que ela quer e ela alcançar o que ela quer. E principalmente ser feliz com as escolhas dela e não pelas escolhas dos outros, e não ser obrigada a fazer o que ela não quer ou porque a sociedade está dizendo que aquilo é o certo, tá? Isso é ser empoderada. Então vamos lá, porque eu tô falando muito já sobre mim. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do porquê que é importante trabalhar o empoderamento, né? Como que eu entendi dessa importância de trabalhar o meu empoderamento. Eu acho que é importante ali de falar sobre empoderamento, porque nós homens não, nós mulheres precisamos trabalhar lado a lado aos homens, né? Nós precisamos alcançar uma igualdade para que a gente finalmente tenha uma sociedade justa em oportunidades, em direitos e objetivos, né? Que nossos objetivos possam ser alcançados com a igualdade e pela justiça. E eu acho que o empoderamento feminino é uma parte muito importante desse processo. Por isso que é muito importante a gente trabalhar o nosso empoderamento feminino, sim. Eu mesma, por muito tempo, não acreditava que isso era importante, não acreditava que isso era essencial, até que, né, eu comecei a me colocar no mundo, eu comecei a trabalhar, tive que sair um pouco da cola dos meus pais, né, porque até uma certa idade eu tinha muita proteção deles, aí eu tive que me colocar no mundo, tive que ir atrás dos meus objetivos e comecei a pensar, caramba, eu realmente preciso me colocar no mundo, eu preciso colocar a minha voz no mundo para que eu possa alcançar o que eu quero. Porque se eu não expor a minha opinião, eu não for atrás dos meus objetivos, quem vai fazer isso por mim? E eu acredito que se não fosse um empoderamento, e se não fossem as mulheres da minha vida me incentivando, as mulheres que eu sigo, as minhas amigas, as mulheres da minha família me incentivando muito, talvez hoje eu não tenha alcançado tantas coisas que eu queria, e talvez não tivesse a coragem. Então, eu tive apoio de mulheres e eu tenho apoio até hoje, e eu acho que empoderamento também é sobre isso, é sobre a gente ter apoio e a gente acreditar no nosso potencial e acreditar nas mulheres das nossas vidas. Gente, empoderamento feminino. Primeira dica pra gente alcançar o nosso empoderamento feminino, que foi o que eu apliquei na minha vida. E surpreendentemente, faz pouco tempo que eu comecei a fazer isso. Pouco mais de um ano que eu, de fato, comecei a exercer o meu empoderamento feminino. Como assim, Nicole? Como assim? Você tem 24 anos e faz um ano que você tá começando a exercer o seu empoderamento? Sim, pessoal. Faz um ano que eu tô começando a exercer o meu empoderamento. Há um ano atrás, eu ainda não tinha a noção que eu tinha hoje. Eu estudava um pouco sobre o assunto, mas não tinha sentido na pele a importância da minha liberdade e a importância de eu correr atrás dos meus objetivos e ter apoio para isso. Portanto, a minha primeira dica para vocês de como alcançar o empoderamento feminino é: acreditem em vocês mesmos, acreditem nos seus sonhos, acreditem na sua liberdade, acreditem nos seus direitos. Vocês também são capazes, não desistam de vocês e não aceitem menos do que respeito de outras pessoas. Eu digo isso porque por muito tempo eu não acreditei em mim. Por muito tempo eu não acreditei que eu seria uma psicóloga. Por muito tempo eu acreditei que eu não seria uma boa professora, né? Pra quem não sabe, eu também sou professora de inglês. Eu não acreditava no meu potencial. Eu não acreditava que eu era uma boa profissional. E isso mexia muito com a minha autoestima. Então, foi um longo processo até que eu entendesse a importância do meu empoderamento, a importância de eu acreditar em mim mesma, de eu correr atrás dos meus objetivos para que eu pudesse ser feliz com as minhas escolhas. Então, por exemplo, você pode estar pensando assim: eu já tentei acreditar em mim mesma, mas não consigo, não me acho boa o suficiente, então é isso. Só que assim, gente, é importante também vocês terem pessoas ao seu lado que irão acreditar em você, que irão te incentivar nos seus objetivos, que irão te apoiar e que você terá uma rede de apoio em busca dos seus objetivos. Então, aqui eu tive a minha mãe, que sempre me apoiou, que sempre me deu apoio, me levava aos locais que eu precisava de estudo, pagou, por várias coisas para mim, pelos meus estudos.
Então, se não fosse pela minha mãe, provavelmente eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo pra vocês, porque talvez eu nem estaria formada nesse momento. Então, ter apoio é muito importante. Se você não tem familiares que te apoiam, é importante procurar ter amizades que te apoiam, que irão te incentivar dentro dos seus objetivos. Eu acho que a vida ela é muito mais difícil quando a gente não tem apoio. E eu tenho noção, eu tenho esse senso crítico de que eu tenho certos benefícios, né, na minha vida, em que muitas pessoas não têm, não tiveram na sua trajetória profissional e pessoal. Como eu falei pra vocês, além de eu estar falando sobre empoderamento feminino, esse vídeo também é sobre um relato pessoal meu. Então, por muito tempo eu não tinha noção dos meus benefícios, eu não tinha noção dos meus privilégios, falei a palavra errada, perdão, tá, gente? Eu não tinha noção dos meus privilégios como pessoa no mundo, até que esse assunto se tornou bastante, né, importante, um tópico mundial, não faz muito tempo. E aí eu comecei a refletir sobre, né, os meus privilégios nesse mundo e o quão importante eles foram para que eu alcançasse o meu empoderamento. E quantas pessoas precisam alcançar de uma forma muito mais dolorosa e muito mais solitária do que as oportunidades que eu tive para me encontrar, né, e me tornar uma pessoa mais empoderada, uma mulher mais empoderada. Portanto, essa é a dica para vocês. Tenham uma rede de apoio que irão nutrir os seus sonhos e estar ao seu lado nos momentos difíceis, porque sempre terão. Dica 2 é uma dica que eu acho muito importante, e essa faz parte da minha trajetória, que eu ainda estou, assim, subindo na minha escadinha, porque é algo que eu acho difícil, que a dica é: conheça seus direitos, tenha noção, tenha consciência de tudo que você tem direito como cidadã, como mulher na sociedade que nós vivemos, no Brasil, principalmente. Tenha noção, né, de quais são os seus direitos, do que você pode alcançar, do que você tem, do que você consegue. É muito importante você ter essa noção. Tem um site muito importante, que provavelmente vocês já ouviram falar, mas talvez nunca tenham clicado, que é o www.spm.gov.br. Ele é o site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, é um site que te mantém atualizado de todos os nossos direitos e tudo que está acontecendo no governo atualmente. Portanto, se mantenha conectada, se mantenha ligada dentro da lei. Se você é uma pessoa meio preguiçosa, como eu, e também bastante ocupada em relação ao que está acontecendo com o mundo, e isso pode até ser um empecilho para você se manter ligada com os seus direitos, siga algumas páginas no Instagram, no Facebook, no Twitter, que falam sobre o assunto e que são especializados nesse assunto, que irão te atualizar sempre que houver uma mudança na lei, sempre que houver uma discussão importante para você se manter atualizado. Eu separei 3 páginas aqui pra vocês, tá, gente? Que eu sigo, que eu acho muito importantes nessa luta da mulher diante dos seus direitos. Você tem muitas outras que vocês podem procurar. Eu deixei aqui 3 sugestões do que eu sigo, que é a página no Instagram Psi Feminista, Psi, P-S-I Feminista, é uma psicóloga feminista negra que fala sobre os direitos das mulheres, especialmente as mulheres negras, mas ela tem várias pautas em relação ao feminismo muito importantes e muito interessantes para vocês seguirem. Prints feministas também, que traz atualizações do governo e a importância da gente entender nossos direitos e as nossas lutas como mulher. E também tem a página Sagrado Feminista, que eu recomendo para vocês seguirem, tá? Tem muitas outras, se você conhecer outras, deixa aqui nos comentários, porque eu também quero saber. Como eu falei para vocês, estou na minha trajetória de me tornar uma mulher empoderada, e eu gostaria muito de ter mais páginas para seguir, para que eu possa me atualizar, né? Se você é uma pessoa como eu, meio assim, desatualizada nos sites de notícia, é importante seguir páginas nas redes sociais que irão facilitar para você o entendimento. Tá, beleza? Bom, gente, dica 3 é reconhecer o valor de outras mulheres. Isso é algo que eu não tinha consciência e algo que eu não exercia na minha vida até ano passado. Tá, gente? Ano passado. Porque na faculdade eu via competição como algo essencial. Eu tinha que ser a melhor, eu tinha que estudar, tirar essa nota mais alta, eu queria ser a mais inteligente. E eu não tinha noção do quão errado eu estava e do quão prejudicial isso era pra minha vida. Porque a vida
sem o apoio de outras mulheres, ela é muito mais difícil, muito mais solitária, muito mais injusta, não só para mim, mas para outras mulheres também. Então, e é triste porque na faculdade, na escola, a competição ela é muito, qual é a palavra? Ela é muito incentivada, né? A gente faz competição pelo sistema de provas, de pontos, de seminários, e aí então aquele ambiente de competição é muito, muito forte, né, no ambiente acadêmico. E aí eu me via dentro disso, né? Eu queria ser melhor, eu queria ter as melhores notas, eu queria ser a mais inteligente, e eu não percebia quão isso estava sendo maléfico para mim e para minha vida profissional também. E foi só quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu comecei a atuar como psicóloga, que eu percebi, eu preciso do apoio de outras mulheres. Eu preciso apoiar outras mulheres. Tem mulheres que sabem mais do que eu em certos assuntos, tem mulheres que entendem mais de outros assuntos que eu não entendo, e eu quero o apoio dessas mulheres, eu preciso, para eu me tornar uma profissional melhor. Então, eu fui percebendo que eu precisava me tornar uma pessoa menos competitiva e reconhecer o valor das mulheres ao meu redor, né? Principalmente das profissionais da área. Então, foi uma época, ano passado, né? A gente tá falando de um ano atrás, que eu comecei a pesquisar perfis de outras mulheres, eu comecei a valorizar as minhas colegas de profissão, porque eu percebi que a competição não era o caminho. O caminho era eu estar ao lado daquelas mulheres, eu lutar junto com elas para que a gente pudesse juntas alcançar muitas outras coisas. E tem sido um caminho muito bacana. Porque agora que eu tirei esse peso da competição das minhas costas, eu vejo que com o apoio delas e eu vejo que lutar ao lado delas é algo que vai trazer muitos outros benefícios e vai ser muito mais saudável pra mim e pra elas também, tá, gente? Então, é só algo que eu fiz na minha vida, né? E eu acredito que isso é um grande passo quando a gente tá falando sobre empoderamento, que um outro título para um outro vídeo pra gente falar sobre o que é a sororidade. Porque criam nomes tão difíceis, né? Enfim, o fato da gente apoiar outras mulheres e apoiar os projetos delas e apoiar a profissão delas é muito importante nesse nosso caminho de empoderamento feminino. Então, com certeza você já viram na internet, né? Você tem uma amiga que tem um negócio, você tem uma amiga que é autônoma, você tem uma amiga que tá tentando criar uma vida profissional. Meu, vai lá, curte o conteúdo dela, compartilha o conteúdo dela, fala pros seus amigos sobre o conteúdo dela, manda pra família, manda nos grupos do WhatsApp. Gente, isso é maravilhoso. Isso traz diferenças, isso traz consequências muito positivas, né? Apoiam as mulheres da vida de vocês. Muito importante. Algo que você pode sentir nessa sua luta de tentar apoiar essas mulheres é a questão de, eu sinto inveja delas. Eu sinto inveja porque elas têm mais seguidores, porque elas fazem conteúdo muito legal e eu não faço. A minha dica para vocês, quando vocês sentirem isso, é tentar refletir sobre o quanto essas mulheres estão lutando para criar um conteúdo legal, estão lutando para conseguir seguidores, né? Tentar ver um pouquinho, sabe, além do que a rede social tá mostrando. Ir lá, perguntar, e aí você pode me dar algumas dicas, eu também quero criar um conteúdo legal, você usa um site bacana. Por que não conversar? O diálogo é muito importante nesse momento, e é algo que eu faço. E é algo que eu acho importante. Eu tenho vários perfis que eu já comentei no vídeo anterior de colegas psicólogas que criam conteúdo maravilhoso, que me inspiram. E eu vou lá, eu pergunto, eu chamo pra fazer live comigo, que vocês já conhecem. Eu incentivo a interação porque eu acho que elas são mulheres maravilhosas e que me inspiram a querer ser uma profissional melhor. E eu acho que a comunicação, a troca, ela é muito mais benéfica do que ficar sentindo inveja. Aí fica ao critério de vocês. Claro que a inveja é um sentimento natural que vai vir, mas o que vocês podem fazer em relação a esse sentimento? Vai ficar sentindo inveja ou vai procurar a mudança, vai procurar fazer algo diferente? Tá, gente? Não incentivem a competição porque não vale a pena. A minha outra dica é não julgue outras mulheres, pessoal, porque isso é essencial na busca do seu empoderamento feminino. Se eu quero me tornar uma mulher
mais certa das minhas decisões, uma mulher que tá tomando o poder para ela mesma. Eu quero me tornar uma mulher mais liberta e que eu possa exercer a minha liberdade dentro desse mundo. Eu também tenho que respeitar a liberdade do próximo. Eu tenho que respeitar as decisões das mulheres alheias, das outras mulheres. Eu tenho que respeitá-las. E acima de tudo, as decisões, estilos de vida, tudo em relação às outras mulheres. Quem sou eu? Quem sou eu para julgar o outro? Então, eu acho que a minha trajetória como psicóloga tem me ensinado muito, 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 muito desde a faculdade a me tornar um ser humano melhor, né? Porque regra número 1 da faculdade de psicologia é você não julgar o próximo. Se você tem essa dificuldade, se você é difícil para você não julgar o próximo, e pior de tudo, né? Você acabar demonstrando isso e acabar expondo a outra pessoa, por favor, repense se essa é a melhor profissão para você mesma. Então, não julgar o outro, até porque cada um teve uma trajetória, cada um tem uma história de vida, cada ser humano é um ser humano e a gente tem que sim que procurar respeitar o próximo. Não é fácil, muitas vezes você vai querer dar a sua opinião, vai querer falar sobre o estilo de vida da outra pessoa, ainda mais se for uma pessoa próxima de você. Então, a minha dica é: repense, reflita, veja se isso cabe a você mesma, né? Porque a gente tá falando sobre empoderamento feminino para nós mesmos, a gente é uma luta coletiva, claro, e quando a gente fala de luta coletiva, a gente tá falando em respeitar os direitos de todas, não só os seus. Ah, mas eu não concordo com o estilo de vida que essas mulheres levam. Vai fazer alguma diferença na sua vida? Se pergunte isso, vai fazer alguma diferença na sua vida você opinar sobre o estilo de vida da outra pessoa? Assim, né, que isso te cabe? O que isso tem a ver com você? Você tem que se preocupar com o seu estilo de vida, você tem que se preocupar com a sua felicidade, com a sua luta, né? E você tem que ir em busca dos seus objetivos, não de outras mulheres, tá? Isso é muito importante, não haver o julgamento. Então, a minha dica é novamente, né? Tente entender a história dessas mulheres. Se é um estilo de vida que você não aprova, procure entender mais sobre esse estilo de vida, procure entender mais sobre a vida dessa pessoa, conversa, pergunta. Se você tá te incomodando tanto, vai lá, pergunta. O diálogo é sempre positivo. Tente ver o lado daquela pessoa, tente entender. Tá, gente? Nós somos seres humanos, nós estamos em uma trajetória em busca da evolução. A minha, pessoalmente falando, eu quero me tornar uma mulher cada vez mais empoderada. E eu estou nessa busca, que não é nada fácil, que tem vários degraus. Por exemplo, dar um exemplo, né, de não julgar as outras mulheres. Antes da minha faculdade, eu achava um absurdo, né, eu achava, assim, absurdo ter tatuagem. Como assim psicóloga vai ter tatuagem? Não faz sentido nenhum, não tem nada a ver. É uma profissão tão séria, é uma profissão tão... que envolve a questão do respeito e tem que ser um profissional muito neutro. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a ter contato com outras mulheres. E eu acabei percebendo que não tinha nada a ver, era só mais um preconceito meu. Tanto que hoje eu tenho várias tatuagens e os meus pacientes, né, desde a primeira sessão eu deixo bem claro isso. E isso não interfere na minha qualidade como terapeuta, isso não interfere na minha qualidade como ser humano, não tem nada a ver. É algo pessoal meu, esteticamente falando, algo que eu gosto. E que eu aprendi, né, na minha trajetória como psicóloga, como ser humano, nos últimos anos, a respeitar e a entender a importância da gente respeitar e não julgar o próximo. Tá? A gente fica uma história pessoal aí pra vocês. Deixe nos comentários o que vocês acham, né? Se passaram por isso também, tem algum preconceito na vida de vocês que vocês tiveram que vocês superaram com o passar dos anos. A minha outra dica pra vocês, gente, é auxiliar as outras mulheres. Então, como eu falei pra vocês, o empoderamento é uma luta coletiva, é uma luta que nós não iremos vencer sozinhas. Então, tem outras mulheres que não estão no mesmo... não tem os mesmos privilégios que nós. E aí, se a gente puder ajudar da forma que nós pudermos, já vai ser um grande avanço nesse movimento que é tão importante. Então, o que eu digo para vocês já falei anteriormente, eu não tinha noção de tantos privilégios que eu tinha. Então, é algo que eu tô tentando reparar na minha vida. Tanto que, atualmente, eu atendo algumas mulheres que não têm a possibilidade de pagar pelo tratamento terapêutico.
atender a um valor social para mulheres que estão procurando ajuda. Inclusive, se você é essa mulher ou se você conhece uma mulher que precisa de tratamento terapêutico, mas não tem condições de pagar, me procure, tá, gente? Isso é só para mulheres no momento, tá? Não está aberto para homens ainda. Então, é um programa que eu criei e eu auxilio, eu atendo mulheres que não têm possibilidade de pagar. Eu acho que dessa forma eu estou devolvendo um pouquinho para a sociedade de tudo que ela me deu, de todas as oportunidades que eu tive na vida para me tornar uma psicóloga. E eu acredito que todo mundo deveria ter essa oportunidade, né, de escolha, de poder ter a liberdade de se tornar quem elas querem ser. Ah, mas eu não sei como ajudar, não tem essa possibilidade, não tem como isso pra mim. Comece aos pouquinhos, é um pouquinho que você fizer. Então, oferecendo um ombro amigo, oferecendo uma escuta, não julgando a próxima. Pode ser uma familiar, pode ser uma amiga. Você já estará auxiliando outras mulheres, você já estará fazendo isso, que é maravilhoso. Gente, a minha outra dica pra vocês é informe-se sobre o feminismo, né? O feminismo que é um movimento essencial pra gente na nossa vida, em busca dos nossos direitos, em busca da igualdade. É super importante. Se você quer se tornar uma mulher mais empoderada, busque se informar mais. Eu estou nesse caminho e eu espero que eu também incentive vocês a trilhar o seu caminho em busca de ser uma mulher empoderada e mais feminista, tá? Deixem de lado os preconceitos, procure entender de fato o que o movimento feminista tá falando, o que ele tá querendo nos ensinar, nos trazer, que são só coisas bobas. E esse movimento tá aí para nos ajudar a sermos mulheres mais felizes, mulheres mais libertas e mulheres que possam alcançar de fato os nossos objetivos, tá? Como eu falei para vocês, faz um ano que eu estou lutando para me tornar uma mulher mais empoderada de fato, porque até um ano atrás eu não tinha essa noção. Eu vivia em função mesmo de uma outra pessoa, e eu vivia em função aos objetivos dessa pessoa, e aí tudo foi por água abaixo, e eu acabei pensando, ou eu luto por mim mesma nesse momento, ou ninguém mais fará isso por mim. E foi um momento, assim, muito difícil, precisei de muita terapia, precisei de ainda preciso, né? Eu tô numa trajetória que começou há um ano atrás, da minha busca pela minha liberdade, na minha busca para ser quem eu quero ser e como eu quero ser. Então, empoderamento é isso, e eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, inspirado um pouquinho, talvez, com a minha história com o empoderamento feminino, que é algo que eu ainda estou em luta. Como eu falei pra vocês, estou há um ano nessa luta de eu querer me agradar, eu querer lutar por mim, e eu querer me ajudar para que depois sim eu possa auxiliar outras mulheres, para que eu possa ajudar outras mulheres nessa luta em busca dos nossos direitos, em busca do respeito, em busca da nossa liberdade, tá? Porque só assim a gente vai ser feliz. Portanto, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Por favor, deixem seus comentários aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam, críticas, elogios. Estou aberta para tudo isso, tá? Eu quero que a gente converse, que a gente tenha um bate-papo em relação a isso, tá? E só pra encerrar, porque eu esqueci, depois eu faço até de novo. Tem gente que fala assim, ser empoderada significa ser menos feminina. Vamos lá, né, gente? Vamos tirar esse preconceito da cabecinha e fazer assim, jogar no lixo. Porque não tem nada a ver. Ser empoderada significa você ir atrás dos seus objetivos, ir atrás dos seus direitos e procurar uma sociedade mais igualitária. Você tomar poder sobre você própria, sobre a sua vida. Isso é ser empoderada, tá? Não tem nada a ver com ser menos feminista. Feminina, falei errado. Então não tem nada a ver. Tem apenas a ver com você ser uma pessoa que tem noção do que você quer, tá? E não do que a sociedade prega ser certo. Então, se eu quero ser casada, eu sou casada. Se eu não quero ser casada, eu não sou casada. Se eu quiser ter filhos, eu terei filhos. Se eu não quiser ter filhos, eu não terei filhos. É a minha liberdade sobre as minhas escolhas. Portanto, exercício final do vídeo, tá, gente? Eu quero que vocês pensem sobre o empoderamento de vocês. E eu quero que vocês reflitam, assim como eu tenho refletido. Quantas coisas vocês deixaram de fazer só porque vocês pensavam nas consequências, pensavam no que os outros iriam dizer, e vocês no fundo sabiam
que vocês refletiam sobre essas coisas porque são mulheres, tá? Depois de fazer esse exercício, contem comigo pra gente conversar sobre isso e sobre as consequências de pensar dessa forma, tá, gente? Então, eu tô aberta pro diálogo. Como eu falei anteriormente, deixem aqui os seus comentários, deixem aqui o like de vocês ou não, críticas, eu estou aberta para que a gente possa ter esse diálogo. Mas não deixem de conversar, não deixem de deixar o comentário de vocês para que a gente possa ter essa troca, que eu acho muito importante nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!